Bom dia, sejam bem-vindos ao programa Mãozinhas que Fazem. A alimentação saudável de uma criança é de vital importância para a sua vida. Ela não só é responsável pelo desenvolvimento físico, mas também intelectual, motor e até social. A comida da criança não deve ser um prêmio, nem um castigo, e tampouco deve ser um desabafo às suas tensões ou ansiedades. A comida deve ter seu lugar, sua hora e seu controle na infância para evitar transtornos alimentares, tais como a obesidade, a bulimia ou a anorexia, na adolescência e na idade adulta. Para sabermos mais a respeito, convidamos hoje a nutricionista Renata Assi. Olá, Renata, seja bem-vinda, como vai? Obrigada, bom dia, tudo certo com você? Perfeito. Renata, agradeço já de início pela sua presença aqui no programa, que certamente vai enriquecer, né? Renata, o assunto é assim super Polêmico. amplo, né? Polêmico. O programa é sobre crianças, tudo o que acontece no universo infantil, porém, eu gostaria também que você abordasse o conteúdo de hoje, o tema de hoje, para os pais, porque os pais são um exemplo. Eles são o reflexo para a criança, né? Na verdade, eu também queria agradecer por essa oportunidade, porque hoje a alimentação é um tema muito discutido e surge diversas dúvidas, né? A informação a gente tem fácil, mas como aplicar, como fazer, como combinar, isso é muito difícil no nosso dia a dia e no nosso cotidiano, com a vida que a gente leva hoje, né? Então, eu agradeço por estar podendo, assim, está levando um pouquinho mais desse conhecimento da alimentação tão importante que é hoje para as pessoas. Porque informações todo mundo busca facilmente, né? E obtém essas informações facilmente. Mas o que eu sinto, até eu mesma, o que eu sinto é um pouco de preguiça de arregaçar as manguinhas, sabe? E colocar em prática. Exato. A teoria todo mundo tem. O difícil é colocar na prática. E uma outra questão também que é importante. Não significa que deu certo com o outro, que vai dar certo com você. Por quê? Porque cada um tem sua individualidade, cada um tem sua história de vida, tem o seu passado, tem a parte familiar também, né? O histórico familiar que faz a diferença. Então, essa coisa, deu certo com o amigo, vai dar certo comigo, vou aplicar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a gente realmente tem que ir em busca dos profissionais certos, que vão te orientar de acordo com sua necessidade, suas escolhas, seu biotipo e seu estilo de vida. Que hoje, cada um anda num ritmo no fervor mesmo, né? Pessoal aí de casa, hein? Eu vou inverter, então, a sequência aqui das perguntas no bate-papo com a Renata. Vamos começar, então, falando sobre os adultos, porque eles são realmente os exemplos. Vamos falar um pouquinho sobre a alimentação dos adultos, como que tem sido hoje em dia, nos últimos anos, em virtude desse corre-corre da vida, e como deve ser, e se é possível, né, essa reeducação alimentar para quem trabalha 10 horas por dia. Como é que funciona? Hoje as pessoas estão indo em busca de comidas rápidas, práticas, né? Eles não têm mais a paciência de esperar o prato vir, então passa num drive, pega o alimento, vai comendo no carro, ou mesmo se vai comer em algum estabelecimento, que é uma coisa muito rápida. Qual o problema disso? Vocês acabam optando pelos aqueles alimentos mais gordurosos, oleosos, ao qual não vai te trazer benefícios, como vitaminas, minerais, que são tão importantes para o nosso organismo. Na questão da praticidade, a gente consegue sim levar uma vida uma alimentação saudável com essa vida corrida que a gente tem hoje. Até porque hoje os próprios mercados, as feiras, elas estão proporcionando alguns tipos de alimentos já picados, né? Então, hoje você consegue encontrar, por exemplo, bandeja de repolho picada. Então, Renata, assim, para quem trabalha, né? Trabalha fora, deu o horário do almoço ali. Então, vá a algum restaurante, um self-service, por exemplo. Será que... Porque você tem uma variedade até de saladas, inclusive. Hoje existe. Né? Exatamente. Mas será que as pessoas elas estão tão ansiosas e elas acabam substituindo uma porção, né, que deveria ocupar o prato ali,
por gordura, por fritura, não sei. Substitui. Porque o que acontece? De uma forma ou de outra, a gordura, ela traz aquele caráter Ela te deixa mais feliz, mais tranquilo. Mas também o depois, quando você come, eu fico né? super feliz quando eu como batata frita. Aí depois bate o peso na consciência, né? Ai, caramba, não devia ter comido. Então tem muito isso. É o que eu brinco muitas vezes com os pacientes. Quando você está com fome, você não vai lembrar, ai, aquele alface. Você vai lembrar daquele lanche, né? E infelizmente tem. A gente fez da exceção, que são os lanches, as guloseimas, virar o caráter de regra no nosso dia a dia. Então a exceção virou regra e a regra virou exceção. Que a alimentação saudável ficou pro um dia, quem sabe, eu vou comer. Né? Então, isso que é num restaurante, por exemplo, por isso que já começa com as saladas. Então, para você já começar a investir, né, nesse tipo de alimento. Tem paciente que não come, por exemplo, nada de salada. Então, a gente começa essa introdução aos poucos, mas é importante o que a gente fala do prato colorido, ele é verdade, porque cada cor do alimento traz um benefício para a saúde. Então, a cor vermelha, parte antioxidante, faz bem para a pele. A cor verde. Então, a gente tem essa coisa não é só, fica bonito. Tem as características benéficas para o corpo. E os pais, eles devem realmente... E, na verdade, não é difícil essa reeducação alimentar, eu acredito. Difícil... Para quem não está acostumado, mais ou menos, já levei 40 anos assim, como eu vou mudar de um dia para o outro? Por isso que a gente chama de reeducação alimentar. Porque não é do dia para a noite que você vai mudar. É aos poucos, com a introdução dos alimentos, exclusão de outros. Porque você não pode falar que um alimento é proibido. Né? Se você não tem nenhuma patologia, nenhuma doença, que, por exemplo, quem é intolerante ao glúten, que não pode realmente comer, né? Se você não tem nenhum desses prejuízos à saúde, nada é proibido. Mas o problema é que a gente não sabe moderar. Né? Mas esses alimentos, eles têm que fazer parte do nosso dia, não do nosso dia a dia, mas da nossa alimentação, para não dar aquela vontade compulsiva, onde desenvolve as compulsões alimentares. Não, eu fiquei tanto tempo sem comer que eu preciso disso. Por exemplo, quem faz dieta, faz 2, 3 meses bonitinho, emagrece, e quando volta, devora tudo que tem na frente. Né? Então, a reeducação alimentar, ela vai começar a te ensinar também a fazer pensar. Eu preciso disso tudo agora? Será que eu não posso porcionar durante os dias? Né? Então, tem todo um trabalho em cima disso. Renata, as pessoas que vão até você, que te procuram, elas apenas buscam, né, uma reeducação alimentar, ou elas sempre associam essa reeducação alimentar a um exercício físico? Eu posso melhorar a qualidade, a minha saúde apenas com a alimentação? Ou preciso também fazer praticar um esporte, fazer uma atividade física? A alimentação, ela já vai te ajudar bastante, né? Porque ela vai combater todos os radicais livres que você vai produzindo em excesso no corpo, que causa a negatividade de doenças, né? Que desenvolvem as doenças. Então, a alimentação ela já vai trazer um grande benefício. Porém, a atividade física é um complemento disso. Porque o sedentarismo, ele também traz outros problemas para a saúde, né? Articular, gorduras localizadas, né? Não faz você pensar tanto, porque o exercício ele acaba deixando com a adrenalina lá em cima. Então, os dois realmente eles têm que caminhar juntos. E o mais importante ainda, que eu sempre gosto de ressaltar, é o acompanhamento de um profissional capacitado, tanto sobre alimentação, como atividade física. Hoje em dia, eu vejo muita gente fazendo, peguei a dieta do fulano e estou fazendo minha atividade física por conta. Também é perigoso, você pode se lesionar, né? E seguir à risca, fazer uma dieta, por exemplo, de carboidratos. Não como carboidrato durante 30 dias. Por quê? É um mito. Assim, 30 dias você vai fazer super bonitinho. Dieta da lua, por exemplo. Da sopa, né? Da proteína. Existem diversas dietas. Mas elas vão dar certo? Vão, por aquele período. Mas e depois? Esse alimento vai voltar a fazer parte do seu dia a dia. E ele é ocupado? Não é
culpa do alimento, é a forma como você está comendo, quantidade, combinação entre eles faz a diferença. Né? Então, você faz um pratão com arroz, batata, mandioquinha, mandioca, tudo do mesmo grupo alimentar. Tá certo? Não, eles têm que ser porcionados. Né? Cada pessoa tem sua necessidade diária de carboidrato, proteína. Então, não é simples fato, vou montar. Tem essa elaboração toda do prato. E a bulimia, como é que fica aí? Então, existe os dois casos, a bulimia e a anorexia. Infelizmente, isso vem crescendo muito na parte da adolescência, principalmente. Por falta de informações ou por almejar um corpo que o seu biotipo não vai deixar você alcançar, ou porque sofreu algum determinado bullying na infância e acarreta para a adolescência. É um quadro bem crítico, onde envolve equipe multiprofissional mesmo. Então, precisa de psicólogo, muitas vezes psiquiatra. Não é simplesmente, sabe, vou, como e vomito. Começa a trazer prejuízos grandes à saúde. A parte estomacal acaba sendo prejudicada, porque o suco gástrico ele é ácido, então você provocando, então vai corroendo toda essa parte. Você vê gente que tem essa parte bulêmica de provocar o vômito. Muitas vezes a dentição é comprometida. Se faz com o dedo ou com qualquer outro, começa a corroer. Então, é uma coisa muito além do que a gente acha. É bonitinha, é magrinha, está dando certo, só come alface. É bem perigoso. Assim, os primeiros sinais é quando você percebe que a pessoa está deixando de comer, ou se come, depois logo sai para o seu cantinho. Uhum. Então, os pais hoje têm que ficar em alerta, porque está sendo esses dois transtornos alimentares vêm aumentando muito na fase da adolescência. Uau! E no próximo bloco, vamos continuar conversando com Renata Assi sobre transtornos alimentares. Fique aí. Voltamos a apresentar Mãozinhas que Fazem. No bate-papo de hoje, nutricionista Renata Assi, falando sobre transtornos alimentares. Renata, no primeiro bloco, conheci um pouquinho do seu trabalho, o pessoal de casa também. E agora, uma pergunta que não pode faltar é sobre a cirurgia bariátrica. Como que funciona? Ela vem crescendo muito, essa busca, porque as pessoas querem resultados rápidos, né? Mas ela é uma cirurgia que eu acredito que seja melhor recorrer quando você tiver realmente algum problema de saúde, ou quando já tiver com algum problema para desenvolvimento de diabetes, ou risco de infarto, problema lombar. E eu vejo que isso hoje em dia não está sendo muito... Tá gordinho, tá sobrepeso, vamos fazer a bariátrica. Mas e se faz a bariátrica, depois de 2 anos, engordou de novo? Eu posso fazer uma segunda? Olha, não, porque tem aquela limitação que os médicos fazem entre estômago, intestino, e também você, já na primeira, você já compromete a absorção de algumas vitaminas e nutrientes, minerais. Tanto que é necessário fazer suplementação para o resto da vida. Por quê? Porque senão você começa a ficar com a pele flácida, pode ter queda de cabelo. E a bariátrica é bom ressaltar que eu acho importantíssimo o acompanhamento psicológico pós-cirurgia também. Porque você reduziu essa parte do estômago, mas a cabeça continua igual. Você continua com o mesmo pensar e com as mesmas vontades. Só que você não consegue mais comer. Tem a limitação. Né? O sólido, ele tem um limite até que você aguenta, senão você até engasga. Então, é importante ter esse acompanhamento para que, por exemplo, o psicólogo ele continue te orientando e que vá mudando a sua forma de pensar, né? Na nutrição, acompanhamento em relação à suplementação, as opções dos alimentos que você pode escolher. E muita gente acaba deixando de lado esse pós-operatório. Então é importante ressaltar isso, deles não deixarem de lado e continuarem se cuidando, porque não é simplesmente uma cirurgia,
ela tem as consequências caso você não se cuide. Aproveitando o gancho sobre suplementos e se cuidar, a molecada, ou até adultos também, né, na academia. Que recado que você pode dar para eles, inclusive para o meu filho? Academia é a rodo, né? O povo já chegar com suplementos na mão. Já tomo isso, isso e isso. E não é bem por aí. Cada fase, cada etapa que a gente tem na academia, o objetivo, a gente tem um determinado suplemento para tomar. O suplemento também ele tem que ser calculado junto com um cardápio que é elaborado. Porque você pode sim dar uma sobrecarga renal, você pode sim desenvolver uma gastrite por excesso de nutrientes que naquele momento é desnecessário. Então, até a suplementação tem que ser com supervisão. E não é qualquer um que pode tomar qualquer tipo de suplementos, porque muitos dão efeito colateral. Então, a gente também precisa avaliar. Nossa. Renata, vamos falar agora sobre os pequerruchos. Vamos, né? fofos. Vamos falar sobre os bebês. Qual que é com quanto tempo de vida que os bebezinhos eles podem ingerir alimentos sólidos? A gente sempre incentiva o aleitamento materno, tá? Porque realmente é a alimentação mais rica para o bebê. Mas hoje a mulherada trabalha fora, tem outro estilo de vida. A gente indica normalmente a partir dos 6 meses, tá? Então, com papinhas, introduções de frutas, sucos. Mas tem casos que tem que começar a partir do 4º mês, porque já fica numa escolinha, numa creche, e não tem como a mãe ficar ou tirando leite. A gente também até orienta. Tira o leite na bombinha, coloca na mamadeira. Mas faz mal ou é apenas precoce? É uma alimentação precoce, porque o leite materno ele é completo. Então, ele já trabalha, e trabalha até a imunidade da criança. O leite da mãe passa a leite imunidade. materno ou leite em pó também, né? O leite em pó, a gente deixa para ministrar quando, por algum motivo, a mãe não conseguiu amamentar, porque ocorre, ou porque precisa dessa introdução. Porque tudo que é industrializado, pozinho, não é tão benéfico. Tanto que, ainda até os 4 meses, a gente nem pede para comprar esses leites em pós que a gente vê. A gente pede para fazer fórmulas lácteas, né, que são leites específicos, para continuar esse desenvolvimento da criança. Como são essas fórmulas? São leites específicos que vão trabalhar também a flora intestinal, o crescimento, porque a criança está em total desenvolvimento, né? Então, se a gente chega com esse leite convencional nosso, é muito forte para a criança. Então, já pode dar comprometimento. Mas é um leite pronto? É um leite em pó pronto, mas ele é específico para a faixa etária. A gente tem leite assim para 1 a 4 meses, de 4 a 7 meses, de 7 meses a 1 ano. Então, também a gente indica o leite de acordo com a faixa etária do bebê. Quando o assunto é alimentação, quais os cuidados que nós devemos ter? Primeiro de tudo, a higienização e a escolha dos alimentos, porque é importante. Hoje a gente fala muito de alimento orgânico, porque tem isenção dos agrotóxicos. Porém, como a gente sabe que eles são um pouco mais caros, nem todo mundo tem o acesso. Então, a gente indica muito a higienização do produto que a gente comprou. Como que é feita essa higienização? As verduras, os legumes, a gente acaba colocando numa água sanitária no hipoclorito. E aí você tem que ler o rótulo, porque cada um tem a quantidade que tem que colocar na travessa, cada um tem o tempo que tem que ficar de molho. E muitas vezes a gente fala até para separar uma buchinha para lavar para casca da laranja, mas deixar aquela buchinha pro alimento. E eu acho que o mais importante na introdução alimentar também são os pais. Então, os hábitos dos pais, porque eles refletem muito no que a criança vai fazer. Tanto que hoje em dia a gente vê criança dançando igual a mãe, né? Ou ele vem com umas palavras assim rápidas. A alimentação é a mesma coisa. Pai, cuidador, avó, porque hoje eles cuidam muito também. Então, a gente também tem que se policiar, porque a criança só está observando o que você está fazendo e o que você está comendo. É verdade. Quantas refeições, Renata, a criança deve ter por dia? A gente tem que respeitar a característica individual de cada criança. Que eu vi como, meu filho não come, ele só come café da manhã, almoço e janta. O importante é ele comer. A criança, normalmente, a gente fraciona mais vezes ao dia, porque ela come em menor quantidade.
Mas e tentar fazer ela participar da preparação, que seja da lancheira, que seja na hora de montar o prato. Você tem que escolher o alimento, porque senão a criança sempre vai... Claro, Mas você tem que incentivar a fazer um prato bonitinho. Por exemplo, pegar uma banana, colocar a banana como fosse o caule da árvore e a mexerica como fosse as folhas. Para ser atrativo para a criança querer comer. Pai e mãe, nessas horas, também tem que ter criatividade mil para incentivar. E o corante faz mal? Faz. O corante, ele é alergênico. Então, tem crianças que comem qualquer coisinha que contém corante, já fica toda empipocada. O empipocar e ficar inchado é o de menos. O problema é quando pega a parte respiratória, que realmente pode até sufocar. A introdução de corante, a gente fala, antes dos 2 anos, jamais, porque é um grande risco. E depois dos 2 anos, evitar ao máximo. Não tem como proibir, porque hoje nossos alimentos contêm muito corante, muito conservante. Mas evitar o possível, sempre optar pelos alimentos in naturas, fresquinhos, né, que tem o prazo de validade menor, porque eles têm menos conservantes. E a reação, a alergia, ela dá na hora? Normalmente é momentânea, mas tem horas que demora um pouquinho para a criança começar a desenvolver, o próprio adulto. E às vezes come uma vez, não tem nada, e quando comer a segunda vez, vai desenvolver, né? Tem gente que fala, mas eu nunca tive. Mas sempre tem uma primeira reação. Muitas vezes também está voltado com a absorção, que a parte intestinal também tem que estar bacana. Renata, apresentar um alimento novo à criança e como lidar com a rejeição desse alimento? Se você introduz alimentos gordurosos muito cedo, vai ser mais difícil da criança aceitar alimento saudável, porque ela já conheceu o gostinho, né? O que a gente indica é sempre ofertar para a criança de 8 a 12 vezes o mesmo alimento. Então, tem que ter a paciência. E também em outras preparações, que muitas vezes você não gosta do cru, mas vai gostar do refogado. Por exemplo, na escola que eu trabalho, a gente começou a introdução de brócolis no arroz. Então, a gente começou só com as folhinhas. Aí as crianças foram aceitando, a gente foi aumentando o cabinho, e hoje eles já conseguem comer o brócolis refogado. Então, tem a forma de você apresentar, para ela ir acostumando com o gosto, para a criança ir aderindo. Mas tem que ter paciência, o pai fica frustrado, né? E outra coisa também, levar a criança ao supermercado é, às vezes, arriscado, porque você não encontra uma embalagem de alface ou de brócolis com personagens. Não, você vai encontrar maçã. A maçã, é o que temos a maçã. Temos no mercado. É mais difícil você encontrar do que você encontrar as outras coisas. E aí a criança ela é muito... Tanto que você vê propaganda, como chama a criança. Criança sabe muitas vezes identificar uma propaganda por uma imagem, por uma música, porque chama a atenção. Sempre é muito colorido, atrativo. Né? E é o que eles pedem pra gente. É bacana, me lembrou agora a minha filha, sempre quando ela sai do banho, ela assim, enrola na toalha, ela canta, eu sou um pepino, porém não come pepino. Mas ficou marcado por algum momento. Mas ficou. Né? O que eu vejo hoje, a escola faz um papel muito sério, assume um papel muito sério na alimentação. E quando chega em casa, isso não acontece. Então, a criança come muito bem na escola, quando ela faz as refeições lá, de segunda a sexta. Às vezes o almoço também, o jantar, ou até o lanchinho. Mas se a criança almoça na escola, mas fez o lanchinho vai de casa, muitas vezes, né, acaba entrando em choque. A criança levou algo que não é saudável, mas o almoço tem... Como é que isso funciona? Que, na verdade, a gente pede muito o suporte dos pais ou do cuidador, de quem está com a criança no momento. Por quê? Porque ela começa a comer por um tempo bem na escola, mas se ela não tem um incentivo em casa, até na escola, muitas vezes, ela vai deixar de comer. Então, a gente precisa pegar a escola como um gancho, já que hoje a gente oferece almoço, oferece jantar, os lanches intermediários, e continuar isso em casa. Não significa que você não vai poder fazer um agrado, mas tem que ter esse incentivo. Como eu falei no comecinho, o pai, a mãe, os avós são os espelhos. Então, a criança começa a analisar, mas ele não come. E aí, quando ele vem na escola, ele vai começar a negar.
Questão da lancheira. É muito importante ter uma lancheira saudável, que pelo menos contenha uma fruta, né? Que tenha coisas saudáveis para que a criança cada vez se estimule mais a esse tipo de alimento. Renata, enganar a criança no bom sentido, batendo os legumes, fazendo um suco de muito verde, é saudável? Então, é legal a criança saber o que ela está comendo. Mas quando ela não come nada, você precisa de um suporte para suprir as necessidades nutricionais da criança. Mas com o tempo, é importante fazer a evolução desse alimento e que ela comece a perceber que ela está consumindo. Perfeito. Renata, deixa um contato seu para o pessoal de casa que tem, com certeza, ainda muitas dúvidas, porque o programa, o tempo voa, né, na verdade. Nossa, muito rápido. Pois é, deixa um contato aí para quem quiser saber mais. Eu tenho o site nutrirenata.wix.com/nutri e também o Facebook, que é nutricionista Renata Assi. Obrigada, Renata, pela sua participação. Adorei. Obrigada. O pessoal de casa aí também curtiu, não é? Aproveite e conheça também o nosso site, nosso trabalho, www.mãozinhasquefazem.com.br. Foi, delicioso estar com vocês hoje. Na semana que vem tem mais Mãozinhas que Fazem. Até lá.